E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos estudar eletroquímica, uma parte da físico-química que a gente vai falar sobre eletrólise, ou seja, um processo que eu jogo corrente elétrica sobre uma solução e essa solução ela vai ocorrer uma quebra com esses elétrons e vai produzir novos compostos. Eu achei uma questão muito interessante, então vamos lá resolver essa questão. Veja só. Bom, então para começar a falar de eletroquímica, eu procurei na internet um reator bem simples e achei. Então tá lá, vamos começar uma explicaçãozinha. Bom, o processo da eletroquímica envolve processos que eu tenho elétrons e eu vou fazer uma reação química com esses elétrons. Ok. E esses elétrons que eu vou fazer uma reação química, já falei no vídeo anteriormente que a gente vai fazer uma eletrólise. Então a gente vai ter que colocar uma carga positiva e uma carga negativa. Então, em geral, onde eu coloco carga negativa, eu estou dando elétron, então, ou seja, está rico de elétron ali nesse meu sistema. Então, você está ali rico de elétron, quem estiver ligado com esse polo vai estar recebendo elétron, recebe elétrons. E se recebe elétron, sofre então a famosa redução. E como a gente chama os polos com alguns nomes engraçadinhos, a gente vai chamar esse polo de cátodo. Ah, então aqui vai ser o cátodo. Isso, vai ser o cátodo. O polo positivo é aquele polo que está deficiente de elétron, ou seja, está jogando, perdendo elétron. Então ele perde, então ele dá elétrons. Então, se ele dá elétrons, então ele vai sofrer oxidação. Então, se ele vai sofrer oxidação, é só lembrar a regrinha, né? Consoante, consoante. Vogal com vogal. O eletrodo vai se chamar ânodo. Fantástico. Então, nesse meu reator, eu coloco a solução que eu desejo, coloco corrente elétrica e aí vai, então, ocorrer uma reação química. Vamos ver, então, essa questão. Então, vamos lá. Um sistema eletroquímico manteve-se ligado por 8 horas com corrente de 150 mA sob uma mistura de bifluoreto de potássio. Bom, o bifluoreto, muitas pessoas se confundem aqui, pensam que bi no caso seria 2, não é difluoreto, é bi. O bi significa, quer dizer que ele tem um hidrogênio, que é um H mais remanescente, ele tem um flúor, ok, e ele tem um potássio aqui, que é um potássio mais. Então quer dizer que ele é bifluoreto de potássio, então se eu colocar o potássio, vocês vão ver, olha, tem 2 cátions e um ânion, precisa mais um ânion. Então são 2 flúoros, um potássio e um hidrogênio. Então a forma fica KHF2. Ok, não é um saltão comum, né? A gente não se vê falando constantemente dele. Qual o volume de gás fluido que pode ser produzido nas condições normais de temperatura e pressão usando o sistema eletroquímico? Então vamos imaginar que a gente tem uma célula eletroquímica. Essa célula eletroquímica, eu vou ter que ter 2 eletrodos necessariamente. Então eu vou fazer aqui os eletrodos. Eu vou fazer um eletrodo que esteja com polo positivo aqui, um eletrodo com polo negativo aqui. Vou colocar uma fonte de corrente contínua, né? Não pode ser alternada, essa fonte vai dar energia. Eu vou imaginar que eu tenho aqui o meu sal. Meu sal, então, tem o potássio, tem o hidrogênio e tem os 2 fluoreto. Bom, os 2 fluoreto tem carga negativa, vão ser atraídas pela carga positiva. O que vai acontecer? Esses 2 fluoreto, na hora que ele for no eletrodo positivo, a gente acabou de ver que esse eletrodo positivo é o ânodo, onde ocorre a oxidação, né? Então vai formar F2, que é o gás flúor, e mais 2 elétrons. Então ele vai dar elétron, então por isso que é o ânodo que sofre quem? A oxidação, ou seja, vai dar elétron no meu sistema. Evidentemente que o potássio e o hidrogênio vão descarregar, né? E daqui a pouco eu falo sobre qual vai ter preferência para descarregar aqui. Então, quando eles receberem elétron, né, a preferência vai ser primeiro ao hidrogênio. Então, se eu pegar 2 hidrogênio, quando ele receber 2 elétrons, ele vai formar gás hidrogênio. Então, esse processo aqui é a redução. E essa redução aqui acontece, então, no cátodo. Perfeito. Então, esse é o meu desenho do que está acontecendo. Detalhe, vamos entender o seguinte. Existe uma regra, que é uma regra de descarga. Para ânions, os ânions que têm preferência a sofrer a descarga são os ânions não oxigenados. Então, se eu tiver, por exemplo, o cloro, bromo, iodo, eles têm preferência a descarregar.
depois o OH-, que vai, no caso, gerar gás oxigênio, e por final o fluoreto. Então, se eu tivesse água nessa minha solução, ou seja, se essa minha eletrólise fosse aquosa, esse sal não poderia promover o descarregamento do flúor, tá? Então, essa eletrólise necessariamente é uma eletrólise ígnea. Então essa eletrólise é ígnea, sim, precisou esquentar o sal, fazer com que ele corresse a fusão dele para ocorrer a eletrólise. Então, ok, então a gente já sabe o que está acontecendo, mas eu quero saber a quantidade de flúor que tem. Ok, ele me deu alguns dados, e esses dados, para eu resolver, eu tenho que usar uma fórmula, que é chamada fórmula do Kitt, que fala o seguinte, que Q nada mais é do que carga. Essa carga ela é medida em coulombs. A gente tem o I, que é corrente. Essa corrente elétrica é dada em ampere. E esse T, que seria o tempo, que ele é medido em segundos. Ok. E a gente tem uma relação de carga com mol de elétrons. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então vamos primeiro entender sobre o nosso tempo. A gente tem no sistema 8 horas, é o que foi ligado à fonte. Eu sei que 1 hora eu tenho 3.600 segundos. É só você multiplicar 1 hora por 60, tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, 60 vezes 60, 3.600. Então, 8 horas eu vou ter 8 vezes esse número, que vai dar 28 mil. Opa! Travou tudo aqui. Calma aí. Opa. 28.800 segundos. Então, esse é o tempo que eu vou ter funcionando, então, o meu sisteminha. Legal. Bom, a outra coisa é saber minha corrente. A minha corrente está em 150 miliampere. O que significa miliampere? Significa 150 mili nada mais é do que 10 a menos 3 ampere. Opa, agora é só jogar na fórmula? Sim. Então, vamos jogar na fórmula. Q é igual a I vezes T. Então, quanto que é o meu I? Meu I é 150 vezes 10 a menos 3 vezes 28.800. Então, se a gente fizer a conta, eu já fiz aqui, eu tenho meu anotado, 4.320 coulombs. Essa é a quantidade de carga que eu tenho passando por essa minha fonte durante 8 horas. Ok, o que a gente tem? A gente tem assim, que 1 Faraday equivale a 1 mol de elétrons. Ah, tá. E se o mol de elétron tem uma relação com carga em coulombs? Tem. 1 mol de elétrons é 1 Faraday, que também é igual a 96.500 coulombs. Ah, legal. Quantos coulombs eu tenho? 4.320 coulombs. Então dá para descobrir, ou melhor, dá para descobrir quantos mols de elétron eu tenho. Sim. E eu já fiz essa conta, dá 0,044 mol de elétrons. Oba! Já sabe quantos mols de elétrons a gente tem? Sim. Então vamos voltar para a equação. A gente tem lá que 2 fluoreto vai formar o... Opa! Deixa eu voltar aqui. Gás flúor mais 2 mols de elétron. Então eu tenho 2 mols de elétron forma 1 mol do gás flúor. Legal. Então eu tenho que 0,044 mol de elétrons. Então eu já consigo descobrir quantos mols eu tenho de flúor. Então mols de flúor tem 0,022 mols de gás flúor. Beleza, mas não é isso exatamente que o exercício quer. O exercício quer qual o volume de gás flúor. Então, na CNTP. E o que significa isso? Então, quando a gente tem CNTP, quer dizer que eu tenho condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, a minha temperatura é 273 Kelvin, ou seja, 0 graus Celsius, e a minha pressão é 1 atmosfera. Acontece que nessa condição, o volume molar, que é chamado volume de 1 mol, é igual a 22,4 litros. Então, eu tenho 22,4 litros em 1 mol. Então, eu posso pensar assim, 1 mol é 22,4 litros. Se eu tenho 0,022 mol, quantos litros eu tenho?
Bom, eu já também fiz essa conta, dá 0,5 litros. Opa, se é 0,5 litros, então isso aqui equivale a 500 ml. Porra, meu, uma garrafinha de água de 500 ml, opa, funcionando uma fontinha por 8 horas. Interessante, então o item A a gente acabou de resolver, olha lá, qual o volume de gás fluido que pode ser obtido. Mas olha quanta volta, né, gente? Eu não precisava fazer toda essa explicação, mas eu quis fazer a explicação da fonte, entender, passar o tempo em segundos, passar a voltagem, né, entender o milha ali na unidade, fazer a continha da forma do kit para saber a quantidade de carga, saber o molde de elétrons, fazer a estequiometria da equação, que é importante, quem não fez a estequiometria vai errar essa equação, e aí, posteriormente, fazer a formulinha aí, a relação do volume molar. Beleza, e o que se fala no B? No B, a mesma corrente produz no mesmo intervalo de tempo quantos litros de gás oxigênio na eletrólise da água? Opa, então a mesma corrente produz no mesmo intervalo de tempo quantos litros de gás oxigênio na eletrólise da água? Bom, então a eletrólise da água, então a gente pode pensar assim, que a água, a gente vai ter o hidrogênio, né, que vai receber 2 elétrons, vai formar então gás hidrogênio. Esse processo que recebe elétrons, então isso aqui é redução. Então, se eu fizer eletrólise da água, vai acontecer a redução. E a outra parte seria a oxidação, que eu tenho 4 mols de OH-, que vai formar então a molécula, opa, travou aqui, a molécula de água, mais 2O2, 2O2, não bate a conta, né? Tem que ser 1O2 só aqui. 1O2, aqui tem que ser 2 aqui, e são 4 elétrons mais 4 elétrons. Então tá aqui, quando eu sofro aqui a oxidação, né, que dá elétrons, né? Oxidação, ó, tá dando elétron, o elétron tá depois da seta. Então esse processo que é a oxidação, eu tenho aqui que 1 mol de gás oxigênio precisam de 4 mols de elétrons, ok? Então, eu tenho todas as mesmas condições, né? Então, se passou a mesma quantidade de elétrons, então eu tenho 0,044 mols de elétrons, que foi que a gente achou no exercício anterior aqui. Cadê? 0,44 mols de elétrons. Então, quando eu fizer aqui, quantos mols eu vou ter de gás hidrogênio? Bom, então aqui eu tenho 0,011 mols de gás oxigênio, ok? E aí é só fazer a mesma continha, 22,4 litros. Opa, ficou doido aqui. Opa, para. Aí, 22,4 litros. Eu tenho 1 mol. Então, se eu tiver 0,011 mol, eu tenho quantos litros? Então, eu já fiz essa conta, né? Multiplica esse por esse. Eu vou ter 0,250 litros, ou seja, 250 ml de gás oxigênio. De gás oxigênio. Por que é diferente? Bom, a diferença aqui não é por conta da massa nem nada, porque a gente está falando de mols. A diferença aqui é porque na estequiometria do gás do sistema com flúor, eram 2 mols de elétron para produzir 1 mol de gás. Aqui são 4 mols de elétron para produzir 1 mol de gás oxigênio. Então, por isso que o volume, né, produzido final foi metade, né, 250 ml. Esse exercício é interessante porque ele envolve uma situação que eu faço uma eletrólise e consigo fazer um estudo quantitativo para saber a quantidade de gás que é produzido. Sugiro para você que está estudando química e quer ficar bem afiado nessa parte, tente fazer o contrário. Se produzir tanto de gás, quantos mols de elétron passou, ou qual foi a massa que foi decomposta e assim por diante. Bom, espero ter ajudado você no entendimento da química e se gostou, curta o vídeo, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos que estão estudando química. Abraços e até mais!